A porta ao fundo abre-se e avança com poucos passos Madame Pache, megera e de enorme corpulência com uma pomposa peruca de lã cor de cenoura e uma rosa flamejante de um lado, à espanhola, toda maquilhada, vestida com desajeitada elegância de seda vermelha berrante, um leque de pendas numa mão e na outra, levantada, segura entre os dedos o cigarro aceso. De imediato à sua aparição, encenador e atores desatam a fugir do palco com um grito de susto correndo para a escadinha e procuram escapar-se pela coxia. Enteada, ao invés corre ao encontro de Madame Pache, humilde como diante de uma patroa. Aqui está ela! Oh! Oh! Mas que truques são estes? Afinal, onde é que nós estamos? Onde é que ela apareceu? Desculpem, porque querem estragar em nome de uma verdade vulgar, concreta, este prodígio de uma realidade que nasce, evocada, atraída, formada pela própria cena e que tem mais direito de viver aqui do que vocês, na medida que é muito mais verdadeira. Qual atriz dentre vocês irá depois representar Madame Pache? Pois bem, Madame Pache é aquela. Concordarão comigo que a atriz que a representar será muito menos verdadeira do que aquela, que é ela em pessoa. Reparem, a minha filha reconheceu-a e aproximou-se imediatamente dela. Vejam a cena. Encenador e atores voltam a subir ao palco. Mas a cena entre a enteada e Madame Pache, durante os protestos dos atores e a resposta do pai, já começou em voz baixa. Muito baixa, enfim. De forma natural, como não poderia acontecer se fosse num palco. De modo que, quando os atores, chamados a atenção pelo pai, se voltam para olhar e veem Madame Pache, que já pôs uma mão debaixo do queixo da enteada para lhe levantar a cabeça, ouvindo-a falar de maneira de facto ininteligível, ficam atentos por uns instantes, mas logo em seguida, frustrados. Olá, este é o podcast Ponto de Encontro. Muito obrigada por se juntarem a nós. Nestas conversas damos a voz aos nossos e às nossas parceiras e hoje temos connosco David Silva. Muito obrigada, David. Obrigado, eu. Ator desde 1998, encenador desde 2001 e professor de interpretação e expressão dramática desde 2005, David Silva é atualmente doutorando em Artes Performativas e Imagem em Movimento na Universidade de Lisboa. É mestre em Teatro, Encenação pela Escola Superior de Teatro e Cinema, especialista em Artes do Espetáculo, Teatro e Encenação pela Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa e tem feito formação em diversos países: Inglaterra, Hungria, Espanha, Sérvia, Escócia e Rússia. Tem coordenado diversos cursos na área das artes performativas, formação de atores e contadores de histórias na Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa, na Escola Superior de Educação de Lisboa, Escola de Teatro Arte Viva, Inimpetus, Escola de Atores, Escola Superior de Educação de Beja, Conservatório Regional Silva Marques, em Alhandra. Dirigiu e encenou 2 óperas infantis do projeto Ópera Prima, que venceu o prémio BPI Fundação La Caixa em 2023. É membro fundador e diretor executivo e artístico da Associação Rastilho e diretor artístico e encenador do coletivo de teatro comunitário da Biblioteca de Alcântara José Dias Coelho desde 2022. Bem-vindo, David. É um prazer ter-te connosco para falarmos um pouco sobre o teu projeto aqui na Biblioteca e sobretudo o teu percurso na área do teatro, como ator, como encenador, como diretor artístico. Como é que tu descreverias esta tua jornada em torno do mundo do teatro? Intensa, acho eu. Eu vejo o teatro como uma necessidade. Eu comecei em Beja, muito tarde para quem quer seguir uma carreira nesta área, e também porque, como era muito tímido, eu desde cedo interiorizei a ideia de que o teatro não seria para mim. De alguma forma, achei que, como era muito tímido, que não seria o meu lugar. Mas como sempre gostei muito, essa paixão ficou ali escondida durante muito tempo
E Sendo depois... que, curiosamente, parece que é uma característica dos atores. Sim, Não sim, é verdade. Muitos atores são tímidos, então é muito curioso encontrar no teatro as condições necessárias para nos exprimirmos. E aconteceu isso comigo, aos 17 anos em Beja, quando abri uma formação numa sala de balé da Casa de Cultura, onde eu me estreiei, e que para mim era um terror, porque os espelhos à minha volta era uma forma de eu me ficar sempre muito nervoso, porque não conseguia ficar à vontade por isso, porque tinha a consciência da minha exposição. Então esse percurso foi um percurso talvez regenerador, talvez de construção, de reconstrução, de aprendizagem, de autodescoberta e de paixão. Acho que é sobretudo isso. E como é que tu, no fundo, começas a perceber que não podes viver sem o teatro? Houve algum momento especial, alguma peça, alguma leitura, algum ator que tenha marcado de forma decisiva? Eu acho que a primeira estreia, o primeiro momento em que estamos em cena, aí acho que desde então não consegui parar até hoje. E é quase, além de uma necessidade, é mesmo uma forma de me encontrar. Eu acho que o meu lugar encontrou-se ali, naquele espaço. Não é? Para quem é tímido, para quem era muito tímido, é estranho, de repente, é quase contraditório procurar num lugar em que estamos totalmente expostos para pessoas desconhecidas e sujeitos a uma apreciação positiva ou negativa, não é? Porque as palmas são, no fundo, isso mesmo, e então acabou por ser uma forma de procurar esses lugares, mas além da estreia, talvez quem tinha marcado mais, sem dúvida nenhuma, o António Rama. Quando vim para Lisboa, fiz uma audição para o Diário de Anne Frank e tinha uma referência incontornável dele na televisão, sobretudo, e foi o meu primeiro mestre no teatro, e com ele aprendi a andar no palco e aprendi a perceber a importância do respeito que temos quando estamos em cena para com o público e para com a equipa, e também aprendi com ele, sobretudo, que o palco é um espaço sagrado. Por isso, sem dúvida nenhuma, ele foi a pessoa que mais me marcou e inspirou neste caminho. Muito bem. Tu vês o teatro como uma ferramenta de transformação social? Sim, até porque a nível pessoal aconteceu isso comigo, não é? Eu hoje em dia não sou uma pessoa tímida, por contrário, sou um fala-barato e até é difícil parar de falar, mas eu acho que é sem dúvida uma ferramenta muito importante, porque além de ela poder ser regeneradora, ela também pode construir o caminho de uma pessoa e a forma como ela se vai encontrando a nível de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e social. Acho que pode ter um impacto muito marcante em qualquer pessoa que faça teatro, e por isso eu acho que devia ser até inclusivamente obrigatório desde o pré-escolar, por isso mesmo, porque quem tem contato com a arte, a educação artística, na sua generalidade... Talvez o teatro seja uma das artes mais completas. Sim, porque na verdade ele acaba por aglutinar todas as outras, não é? Sem desmérito nenhuma para as outras. Penso que o teatro tem essa capacidade de aglutinadora, de alguma forma, de todas as outras. E quais são, assim, as tuas influências artísticas mais importantes? Então, eu sei que é sempre muito difícil. É difícil, sim. A nível internacional, eu diria o Bob Wilson, mais recentemente Bob Wilson, os Forced Entertainment e o Tim Crouch. Como referências teóricas, sem dúvida nenhuma, Peter Brook, Grotowski também, e em Portugal, referências no meio artístico, sem dúvida nenhuma, João Mota, pelo percurso e pela importância que ele tem enquanto o nosso maior padrão teatral, e pelo privilégio de poder tido contacto com ele e ter trabalhado com ele. Também, em termos de companhias, o Teatro da Comuna, sem dúvida nenhuma, por isso mesmo também. O Teatro Meridional, com Miguel Seabra, e o Bando, com o João de Britos. São as referências mais marcantes em termos no percurso e também o impacto que têm tido no meu trabalho.
A nível mais pessoal, sem dúvida nenhuma, o Miguel Borges, em termos com ele aprendi a consciência a importância de trabalhar o erro como uma forma, como matéria de criação. E isso moldou o meu pensamento como ensinador e como formador. A Susana Borges foi muito importante, porque com ela aprendi a não representar. Percebi que representar é não representar. Isso foi um momento importante. Mais recentemente, a Maria João Rocha, porque temos cruzado na STC foi uma mentora muito importante na forma como eu tenho trabalhado e também a nível pessoal foi uma referência muito importante no meio artístico. Excelentes referências. Qual é a grande diferença, e depois já vamos ao teu percurso aqui na biblioteca, mas para ti qual é a grande diferença entre aquilo que podemos chamar de teatro comunitário e um teatro mais tradicional, se quisermos? Então, eu acho que são contextos muito diferentes, mas há pontos entre eles, não é? Quem trabalha na área como ator encara como uma profissão, ou seja, é a sua prática profissional, faz parte da sua rotina e é o seu trabalho. No caso, o teatro comunitário é uma oportunidade de aprendizagem em termos pessoais, em termos de desenvolvimento pessoal, em termos de desenvolvimento pessoal e social, e é uma oportunidade de trabalhar a autoconfiança, a autoestima, de investimento em nós próprios, ou seja, de quem vem fazer teatro comunitário, tem a oportunidade de perceber que se calhar é uma pessoa útil, que tem muitas ferramentas que se calhar ainda não explorou e ainda não descobriu sobre si próprio e sobre os outros, e isso pode ter de facto um impacto muito grande em cada pessoa e nos outros com quem nós nos relacionamos. O que é que no teu percurso pessoal e profissional motivou a criação da Associação Rastilho? Eu acho que acho que para quem gosta de teatro, acho que é o sonho, não é? O que nos comanda, o que comanda a vida, não é? É de facto o sonho, e acho que ele surgiu num contexto académico, quando eu estava a frequentar a licenciatura, na altura, a licenciatura em arquitetura, e nós fizemos um workshop organizado pela Associação de Estudantes, que foi monitorizado pelo André Bertoni, um ator, bailarino e coreógrafo italiano, que fez um workshop de teatro físico dirigido especificamente para estudantes de arquitetura e design. E o objetivo daquele workshop era trabalhar o corpo como um prolongamento do espaço. E a partir daí juntaram-se pessoas que tinham interesses muito, muito particulares e visões muito particulares. Desse workshop de teatro físico houve um exercício final de palco, que foi no fundo a primeira produção do Rastilho, que passou a existir exatamente pelo facto de estarmos num site específico, era um cubo que ainda existe, é um cubo de 10 por 10, preto, há um labirinto negro, em que as pessoas entram no espaço e a luz comanda o percurso das pessoas ao longo da forma como descobrem esse espaço. E como não havia teia e não havia projetores nem cadeiras, o público tinha que se deparar com e agora, sento-me no chão, ou fico de pé, ou fico ao pé dos atores. Então o público é que definia a distância que se tinha com os atores. Então, e a ocupação do espaço. E depois a luz comandava o público. Então havia, de facto, um rastilho, e foi daí que surgiu exatamente o nome rastilho, surgiu dessa experiência do primeiro exercício que fizemos, que era, de facto, em vários pontos desse mesmo espaço. E isso também determinou o caráter experimental que nós acabámos por ter na associação. Acabou o workshop, queríamos, éramos 14, dos 14, 7 quiseram continuar, e deparámos, e agora? Então aí comecei a pensar na possibilidade de começar a encenar, por necessidade, para ter o grupo junto, e trabalhámos textos do Woody Allen, e depois daí surgiu a ideia de criar, então, primeiro um coletivo de artes performativas, e depois, mais tarde, a associação. Pronto. A associação, que, entretanto, é, neste momento, responsável, e sendo tu o diretor artístico do coletivo Teatro Comunitário aqui da Biblioteca de Alcântara, que a biblioteca já tinha tido um grupo de teatro, foi das primeiras ligações aqui à comunidade, durou
pouco tempo, por razões profissionais, digamos assim. Estava à frente desse grupo de teatro o Hugo Franco, com quem trabalhaste na Comuna, com o João Mota. E há um dia em que temos uma reunião e a Rastilho está residente aqui connosco desde essa altura, desenvolvendo de facto este projeto belíssimo que é o Coletivo Teatro Comunitário. O que é que tem sido esta experiência para ti, enquanto diretor artístico? O que é que te tem trazido pessoal e profissionalmente esta tua experiência com o Coletivo Teatro? Para já, eu acho que ter um espaço para trabalhar, acho que é sem dúvida o mais importante, porque ter um espaço em que nós nos sentimos em casa, não é fácil encontrar profissionalmente um espaço ou uma entidade que nos acolha como se estivéssemos em casa, e isso aqui foi aquilo que nos proporcionaste enquanto associação, e isso, à partida, também nós acabamos por sentir-nos também co-anfitriões, assim eu posso dizer, e essa responsabilidade também de transmitir aos outros que vêm ter connosco através do coletivo, sentirem-se em casa, é o nosso propósito, é no fundo a nossa missão, é que de facto refletir a missão da biblioteca como um espaço aberto, uma biblioteca aberta para todos e para todas. E o objetivo é exatamente esse, é de trazer um espaço, trazer pessoas para um espaço, tornar esse espaço seguro e depois, a partir daí, receber o que elas estão dispostas a dar e conectarmos-nos com essa diversidade de experiências e de idades e de experiências formais, não formais, profissionais ou não profissionais, toda essa diversidade representa, no fundo, o que é o coletivo. Essa oportunidade de qualquer pessoa poder fazer teatro. Qual é que tem sido o teu papel no coletivo? O meu papel é de congregar essas pessoas e de fazê-las sentirem-se bem e acreditar mais nelas próprias. Eu acho que o meu papel tem sido esse, tem sido de espelho. Eu acho que a palavra será essa, de ser um espelho para cada uma delas conseguir ver e realmente como elas são e acreditar mais no seu potencial, porque para quem é da área é fácil perceber o potencial em cada pessoa, mas quem vem às vezes com uma paixão adiada de muitos anos e sem nunca ter trabalhado na área, nunca ter tido a oportunidade, pode ser muito assustador de repente alcançar o que sempre quis, o que sempre essa pessoa quis, mas não saber como, além da exposição, além de todas as inseguranças que vamos acumulando ao longo da vida. Eu acho que tem sido só devolver a imagem que nós vemos no potencial de cada um para o outro. E para ti, o que é que diferencia este projeto em concreto de outros projetos em que já participaste? Eu tenho trabalhado quase sempre como não ator. Então, na verdade, o meu percurso no teatro e comunidade tem sido muito marcante no meu percurso artístico. Tenho trabalhado também com profissionais, com atores profissionais, mas muito mais com não profissionais. E o que acontece é que, quando trabalhamos com atores não profissionais, ou com não atores, neste caso, há uma entrega, muitas vezes até ingênua, que é avassaladora, não é? As pessoas entregam tudo o que têm, e isso acho que é uma responsabilidade muito grande, primeiro, porque estamos a trabalhar com as suas sensibilidades, com os seus medos, as inseguranças, e essas pessoas estão a confiar em nós, plenamente. E no meio profissional, um ator já tem consciência do que está a fazer, conhece o seu trabalho, conhece as suas facilidades e conhece as suas capacidades. Então, na verdade, é um diálogo entre um ator profissional e um encenador profissional, há um diálogo de par para par, exatamente. Então, na verdade, é sempre um trabalho de equipa, mas a forma como trabalhamos é totalmente diferente por isso, porque eu diria, sem querer ser pretencioso, que no trabalho com teatro comunitário ou com não atores, há um trabalho de mentoria, sobretudo, não é? De alguma forma de amparar aquela pessoa e ela, de alguma forma, conseguir andar sozinha, mas esse apoio em si invisível é o trabalho que a nossa equipa desenvolve por trás, não é? Ao longo deste percurso. O que é mais bonito é ver isso, é as pessoas a revelarem-se, a superarem-se, e isso é muito mais evidente, é mais rápido e mais evidente no teatro comunitário ou no teatro não profissional. No teatro profissional é outro objetivo, por isso claro. Essa superação não é tão evidente. E a escolha das peças, a participação ou não na encenação, nos figurinos, isso é feito de facto de forma coletiva e participada?
depende dos grupos. Ou seja, o nosso propósito é sempre trabalhar em cocriação e como é um contexto de teatro comunitário, o contributo de cada um é e deve ser o motor do processo criativo. Mas, como é muito heterogéneo, nós temos tido sempre atores profissionais, atrizes profissionais, atores que já fizeram teatro, mas que não praticam, há pessoas que são só curiosas, outras que nunca fizeram. Então, como é muito diversificado, muitas vezes não é fácil encontrar esse equilíbrio, porque muitas das pessoas, as que não têm experiência, não sabem como contribuir. Então, no fundo, existe sempre uma primeira parte do processo criativo, é sempre de acolhimento, de criar um tal espaço seguro, antes de tudo, e depois, claro, não é um curso de teatro, obviamente, nós também clarificamos muito isso, é uma partilha de experiências através do teatro, neste caso comunitário, por isso é um processo muito mais de dar, muito mais do que receber. Não é? O receber é só na estreia que cada pessoa recebe tudo, talvez 10 vezes mais, só aquilo que deu durante o processo, só recebe na estreia. Então é um processo de quase esvaziamento e de sugar todo o trabalho que desenvolve é muito sugado durante o processo e depois tudo é devolvido como se fosse um tsunami na estreia e há esse impacto. Mas no primeiro ano tivemos muitas pessoas, foi logo após da pandemia, em 2022 tivemos 98 pessoas a participar, tínhamos 4 turmas, 2 elencos e 2 equipas de produção, e mais tarde tivemos uma equipa também de... Foi mesmo quase uma reação, não é? À pandemia. Havia uma grande necessidade das pessoas quererem... confinamento imposto, exato, não é? se encontrarem não é? E de estarem juntas e também de haver uma grande sede e vontade de estar com. Então aí nós tínhamos muitos recursos humanos, de facto, cada pessoa tinha a sua função. Havia um elenco que fez propostas criativas, em termos também de cada elemento da equipa de produção, na fase de dramaturgia, nós temos muitas peças de teatro e foram eles que escolheram, cada um deles escolheu, fizeram uma primeira seleção, houve uma votação e as peças mais votadas foram aquelas que foram depois encenadas nos 2 grupos, nos 2 elencos. E depois, no ano seguinte, nós trabalhámos já com o texto que eu trouxe, inicialmente, e depois, a partir dessa escolha, houve muitas improvisações, houve muitos trabalhos de exploração e apropriação daquele texto, até passar a ser do grupo. No fundo, há um trabalho quase de formação, de dar a consciência que existe aquela dramaturgia, aquele autor, a falar sobre ele, sobre a pesquisa, contexto histórico, social, político, económico, de alguma forma, dar-lhes a oportunidade de conhecer mais sobre... Criar referenciais, exatamente, criar referenciais e depois, na medida do possível, essa escolha. Mas tem sido mais concentrado em mim por isso, porque cada vez mais as pessoas vêm mais disponíveis e à procura destes referenciais. Então, ultimamente tenho sido eu a propor e este ano nós começamos... Há 2 anos atrás, com este último elenco, que foi o único que continuou de ano para ano, porque houve de facto uma grande coesão e uma grande vontade de estarmos juntos, e um compromisso também muito importante que acabou por terminar a consistência deste trabalho que fizemos nestes últimos 2 anos e foi apresentado agora há pouco tempo, mas começámos a trabalhar muito esta ideia de o que é representar. E eu trouxe este mote para o ensaio, no primeiro dia, que foi representar é não representar. Que é isso que eu, como disse há pouco, aprendi com a Susana Borges. Eu já fazia teatro há 3 anos em Beja e quando vim trabalhar com ela no Centro Cultural de Benfica, tive uma consciência muito, quase uma epifania de perceber que tudo o que eu estava a fazer estava errado. No sentido em que eu não sabia que representar era não representar. Ou seja, estava a fazer de conta que estava a ser aquela personagem e o objetivo é ser aquela personagem, com tudo isso, com toda a dificuldade que isso implica. E eu pensei, para quem não tem experiência nenhuma, se eu der já este mote e esta consciência for tomada desde o início, o salto dá-se muito mais rapidamente. Foi por isso que eu quis trazer esse mote, porque temos uma vez por semana, 2 horas semanais, agora são 3, mas 2 horas semanais para um coletivo que só está disponível naquele horário, depois de um dia de trabalho, já vem com algum cansaço e com uma expectativa, tem que valer a pena. Então, 2 horas, aquele tempo que se dedica, é muito para quem já tem um dia de trabalho ou um dia de estudo. Então, há a responsabilidade da nossa parte, da equipa da biblioteca e também do Rastilho, de
que tem que valer a pena aquele tempo que as pessoas estão a investir nelas próprias e nos outros. Então, por isso é que trouxe esse mote de o que é representar. Então, o que é, e se representar fosse não representar. E a partir daí trabalhámos muitos meses só à volta deste tipo de trabalho, com improvisações. E foi assim que foi escolhido? Foi escolhido. Chegámos a 5 textos que falam sobre teatro. Exatamente. Então queríamos que o tema do espetáculo fosse o teatro. Então daí escolhemos 5 textos. Dos 5 ficaram 2 e desses 2 apresentámos depois um espetáculo que dialoga entre um e outro, encontrando pontos. E são dois textos fortíssimos. Sim, os 6 personagens à procura de um autor de Luigi Pirandello e a Gaivota de Anton Chekhov, que é um texto que gosto de revisitar de vez em quando porque continua a ser muito atual e continua a ser uma urgência também trazê-lo à cena quando eu acho que faz sentido e fez sentido com este grupo. Muito bem. E vocês estiveram aqui durante 5 dias? Sim. Aqui na Biblioteca de Alcântara. Como é que foi a adesão das pessoas na biblioteca, dos públicos? Foi muito positiva. No fundo foi a primeira apresentação. Sim. Vocês participaram e têm participado numa série de atividades nossas e estão sempre muito disponíveis para as leituras encenadas, têm enriquecido enormemente a nossa programação, mas esta foi a primeira vez que estrearam uma peça de teatro. Como é que foi a reação dos públicos? Foi muito positiva, primeiro porque são, sobretudo, amigos e familiares, então é um público muito acolhedor, mas também tivemos pessoas profissionais da área que convidámos, que também vieram ver o espetáculo, e o ensaio aberto assistido, quisemos fazer um ensaio aberto assistido, só para pessoas próximas e profissionais do espetáculo, para termos, de facto, um olhar mais crítico e também um olhar exterior sobre o que estamos a apresentar e também melhorar ainda alguns aspectos que achámos que podiam ser melhorados, porque também o processo está sempre em aberto, não é? Nunca está fechado, mas é sempre importante ter um olhar exterior. E a adesão foi muito grande, nós esgotámos mais de um mês antes de cada da divulgação institucional ter sido feita, já tínhamos esgotado. Depois decidimos estender, como tínhamos uma lista de espera muito grande nas 4 récitas que apresentámos, achámos que era importante, se calhar, repensar a exposição do espaço, que fizemos inicialmente era em plateia dupla, e depois achámos que íamos fazer em todas as frentes da sala, ter público nas 4 faces de cada parede, para podermos ter a oportunidade de receber mais pessoas. Então, na verdade, nós acabámos por também esgotar rapidamente e ficámos muito felizes com esse acolhimento e também com a oportunidade, finalmente, de fazer o espetáculo aqui, na biblioteca. Há alguma abordagem experimental que queiras destacar em relação a esta peça? O diálogo entre os 2 textos, alguma questão de encenação que queiras dar relevo para quem não a viu? Sim, talvez isto surgiu num ensaio da peça de Luigi Pirandello, em que uma das atrizes, a Patrícia Jorge, propôs usar as cadeiras como cabides. E como nós temos cadeiras brancas que são muito bonitas e que têm muitas possibilidades em termos criativos para serem usadas e não são muito pesadas, nós achámos que seria muito interessante usar a cadeira como um módulo do espetáculo e criar padrões com a manipulação dessas cadeiras. E ela, nessa improvisação, já tínhamos texto nessa altura, ela começou a propor invertê-las e colocá-las noutra disposição em que de facto pareciam cabides. Então, na verdade, isso foi um mote em termos de encenação que eu encontrei para usar as cadeiras para serem toda a cenografia do espetáculo, que era extensível para o público, sentava nessas mesmas cadeiras à volta e tudo era branco. Então daí surgiu a ideia do guarda-roupa ser uma tela de projeção, não é? Em que aparentemente não iria ter cor e depois achámos que com o desenho de luz que vem mais tarde, que sendo uma tela branca, que a luz iria acabar por criar uma metamorfose nos figurinos e eles não seriam nunca brancos, porque na verdade a projeção da luz iria torná-los alterar em função das 2 ambiências que nós tínhamos, uma da Gaivota e outra das 6 personagens à procura de um autor. Então criámos 2 ambientes de luz e o que eles tinham na verdade, em termos de desenho de luz, o nosso conceito era a auréola boreal. Nós queríamos criar esta ideia de eles serem quase fantasmas e quase espectros e estarem quase a flutuar e uma luz assim muito etérea.
para que, de alguma forma, os figurinos ganhassem essa dimensão poética. E resultou muito, muito bem. Quais são, no teu entender, os maiores desafios que o teatro, de uma forma geral, e o comunitário, de uma forma mais particular, enfrentam, sobretudo em Portugal, nos dias de hoje? Sim, eu acho que é a falta de financiamento da parte do Ministério, não é? Da Cultura, porque acabamos por sermos muitas estruturas que não têm a oportunidade de ter financiamento. Nós já concorremos várias vezes à DG Artes com o apoio da Biblioteca, que nos deu essa oportunidade também de podermos atingir um patamar financeiro para ter a oportunidade de poder alcançar os apoios para os quais temos concorrido, mas nos últimos 6 candidaturas que fizemos, ficámos elegíveis acima de 105% em termos de classificação, o que é uma nota até elevada, 80%, 70% são notas elevadas e são, no fundo, candidaturas elegíveis. Tivemos 6 elegíveis, mas o financiamento acabou, mas 10 ou 15 candidaturas antes da nossa, o que significa que nós teríamos financiamento se houvesse mais financiamento. Nós e muitas estruturas que já têm um trabalho até muito mais sólido que o nosso, nós somos uma associação pequena ainda, mas que já têm um percurso muito concentrado em termos de experiências, em termos já temos 20 produções feitas em 25 anos, na verdade tem sido um trabalho muito intensivo, temos em cena em muitos dos teatros da cidade de Lisboa, já tivemos em festivais internacionais, e a verdade é que esse trabalho é importante para consolidar uma candidatura, mas não é suficiente porque somos muitas estruturas que precisam de apoio financeiro para poder mostrar o seu trabalho. Então, é um problema que, no fundo, não é só um problema do teatro, é um problema da cultura. Da cultura, a dança, a música, nas artes visuais, todas as áreas na área artística têm esse problema de haver falta de financiamento. No caso mais particular, o teatro comunitário é um projeto que vive em que as pessoas, elas próprias têm são matéria de criação. Então, na verdade, aí é um trabalho mais privado, assim posso dizer. Os desafios de trabalhar com pessoas é a sua sensibilidade, é que elas todas possam convergir e encontrar uma harmonia entre elas, não é? O maior desafio, se calhar, em trabalhar com um grupo tão plural e tão diferente, é sempre diferente todos os anos, em termos de faixa etária, em termos de experiência profissional ou não profissional ou nenhuma. Então é esse equilíbrio de encontrar um processo criativo e aplicar uma metodologia de trabalho que chega a todos, não é? Então, se eu tenho sempre atores profissionais e atrizes profissionais, isso cria uma pressão, primeiro porque estou a trabalhar com pares e que precisam de estímulos para que sintam essa motivação de continuar. E também do seu tempo também valer a pena estar a dedicar esse seu tempo num projeto em que não há financiamento, em que não tem esse propósito sequer. Quem não tem experiência nenhuma vem à descoberta e acaba por também precisar dessa fase inicial quase de formação para poder criar então um alfabeto, para poder então usá-lo depois num espetáculo e num processo criativo. Então a dificuldade é chegar às expectativas de todos e às nossas também, e à missão da biblioteca, no fundo é criar esse equilíbrio. Mas tem sido possível e tem sido muito gratificante. Vocês em setembro vão iniciar um novo ciclo, ou seja, já abriram inscrições, vão ter novos alunos. O que é que podemos esperar do coletivo de teatro em 2026, 2027, ou seja, para o futuro? Sim, mais próximo, digamos. Para nós é muito importante que o grupo não se feche em si próprio, não é? É um coletivo que, por um lado, é necessário que haja esse compromisso de quem está e de encontrar esse equilíbrio para que o trabalho que se apresenta tenha a qualidade necessária e para que as pessoas, de facto, se sintam realizadas na medida do possível e, pelo menos ter a oportunidade de fazer um espetáculo e algumas leituras encenadas e algumas performances que fazemos ao longo do ano depois com a programação da biblioteca, mas o objetivo principal é exatamente esse, é de criar esta oportunidade das pessoas poderem juntas criar um objeto artístico e partilhá-lo. A partir de setembro, o que nós queremos fazer é, como fazemos habitualmente todos os anos, no passado não aconteceu isso excepcionalmente porque este equilíbrio deste grupo
foi muito especial, com o elenco E. E agora vamos para o elenco F. Pronto. Estes novos elementos que vão entrar agora vão trazer uma renovação. Então é muito importante exatamente isso, há um núcleo que se vai manter, o que é também importante, claro. Mas é sobretudo importante que este grupo se vá sempre atualizando e recebendo pessoas novas para que ele possa estar sempre em constante mutação e em constante renovação. O que é que nós estamos a trazer? Achamos que dada a conjuntura mundial e tudo o que está a acontecer neste momento com a nossa sociedade, acho que mais do que nunca é importante que a arte não deixe de dar voz a todas as pessoas, e essa é a nossa missão principal, é dar voz a cada pessoa que está aqui a encontrar-se e também a partilhar connosco a sua experiência. Então nós achamos que será importante voltar ao Shakespeare, porque vamos trabalhar a partir de Ricardo II de Shakespeare, porque achamos que há muitas coincidências com alguns líderes mundiais que estão neste momento a pôr em causa a nossa liberdade de expressão, a nossa segurança, as nossas próprias vidas, e acho que é muito importante denunciar isso através do humor. Com as prioridades todas muito alteradas, não é? Sim, e de alguma forma criar reflexões em quem vem assistir ao espetáculo do quão é importante não abdicarmos da nossa liberdade, da importância de nós sermos muito mais tolerantes e muito mais empáticos com o outro, e percebemos que estamos todos juntos neste barco e que todos temos a responsabilidade como cidadãos de tornar o mundo um pouco melhor. Eu acredito no efeito borboleta, acredito de facto que um grupo tão pequeno como o nosso possa ter um impacto grande na nossa sociedade pela reflexão que podemos criar de denunciar de alguma forma o que está a acontecer e que nós não nos responsabilizarmos do nosso papel. Exatamente, em que não nos demitirmos também dessa responsabilidade, porque estamos ao admitirmos, estamos a ser cúmplices do que está a acontecer, e acho que mais do que nunca temos de unir-nos e temos de ser mais delicados e cuidadosos com o outro para que o mundo seja de facto um sítio um bocadinho melhor. David, eu ia pedir-te para tu deixares uma mensagem sobre a importância do teatro, mas tu de alguma forma já o disseste agora, não sei se queres reforçar alguma coisa, mas aquilo que tu disseste parece-me ser quase tudo sobre a importância que o teatro pode ter, mas... Sim, é não demitirmos da responsabilidade como cidadãos de tornar um mundo melhor, respeitando o outro, respeitando-nos a nós, sobretudo, e não demitirmos da responsabilidade que temos de contribuir para que o mundo seja, de facto, um sítio mais seguro, melhor e aberto a todas as pessoas. Para terminar, gostava de perguntar quais foram os livros que te marcaram ao longo deste percurso e aqueles que gostavas, no fundo, de aconselhar a todos aqueles que gostam de teatro, que os lessem. Então, o meu percurso, eu escolhi 3 livros, escolhi o Para um Teatro Pobre, de Grotowski, porque de alguma forma é uma referência incontornável no trabalho do ator. Então, no fundo, o meu percurso como ator foi, sem dúvida, o livro que mais eu revisitei, que mais me marcou e que mais definiu a minha forma de ver o teatro como ator. Depois, O Espaço Vazio, do Peter Brook, porque, sem dúvida nenhuma, tornou-se uma referência incontornável para o meu trabalho como encenador. Acho que, além de ser uma referência incontornável do teatro e da performance, é, sem dúvida, um livro que faz muito sentido no meu percurso como encenador e onde eu também vou beber muito e onde também, de alguma forma, também há uma ponte direta com o trabalho que fiz com o João Mota, quando esteja com ele no Teatro Nacional Dona Maria II, depois de ter trabalhado, ter feito o mestrado em encenação na STC e ter esta oportunidade de poder trabalhar com uma assistente de encenação do João Mota, que trabalhou com o Peter Brook, que esteve na sua companhia na antiga Pérsia, e fazia parte, de alguma forma, desse espólio tão rico que foi o trabalho que o Peter Brook desenvolveu, mais especificamente com este grupo onde o João Mota esteve envolvido. Por isso, como encenador, essa referência. E depois, mais recentemente, o meu trabalho como investigador
através do doutoramento. Isso, Penso que o Lehman, com o pós-dramático, é sem dúvida um marco importante que acaba por ser uma importante investigação sobre a morte do teatro, como entendemos, e como é que o teatro hoje, o pós-dramático hoje, dialoga com o trabalho de cada um de nós. David, muito obrigada por ter estado connosco. Para ter acesso a outras conversas tão inspiradoras quanto esta, pode aceder ao nosso podcast em qualquer das plataformas que utilize. Muito obrigada e até breve. Obrigada, David. Obrigado.